Olá, começa agora o programa Minutos com Hamed e é com muita alegria que hoje a gente vai fazer uma breve reflexão sobre a obra Renovando Atitudes, que é psicografada pelo médium Francisco do Espírito Santo Neto e pelo Espírito Hamed. Lembrando aqui, pessoal, que o programa não substitui de forma alguma a leitura do livro, porque o livro sempre é mais completo e o que a gente vai fazer aqui é apenas uma pincelada no capítulo. O que pode acontecer de a gente estar deixando muitas partes importantes do capítulo de fora. Por isso da importância da leitura do livro mesmo assim, tá bom? E vamos iniciar da mesma forma que o Espírito Hamed inicia cada capítulo do livro, que é lendo um pequeno trecho do Evangelho segundo o Espiritismo. Capítulo 1, página 11, Tua Medida. Não julgueis, a fim de que não sejais julgados, porque vós sereis julgados segundo houverdes julgado os outros, e se servirá para convosco da mesma medida da qual vos servistes para com eles. Capítulo 10, item 11, do livro O Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec. Para iniciar a breve reflexão, a gente pode estar começando falando que toda opinião nossa, todo julgamento, pensamentos julgadores de forma geral, como censuras, observações, superstições, preconceitos, tudo isso tem uma influência sobre nossas decisões boas ou ruins. O nosso modo de ser, de agir, ele está ligado com todos os acontecimentos da nossa existência, da nossa infância, adolescência, até mesmo da vida adulta, mas principalmente na infância. E isso não somente falando dessa existência atual aqui nossa, mas também como das existências anteriores, das vidas passadas. A gente dá o nosso ponto de vista baseado em nossas experiências, ou seja, são aquelas experiências do dia a dia, experiências particulares, sociais, até mesmo religiosas. E como ainda a gente é carente de conhecimentos, a maioria de nós é assim, temos a maior chaga da humanidade também, segundo o que a espiritualidade nos informa, que é o orgulho e o egoísmo em excesso, que faz com que a gente se transforme em um soldado. Ah, mas como assim um soldado? Que é quando a gente quer proteger aquilo em que a gente acredita, que é quando a gente quer proteger aquela verdade absoluta que a gente acredita. Só que muitas vezes a gente esquece que o nosso irmão, a outra pessoa, também tem a sua verdade absoluta, porque ele também é um ser com suas experiências, sua educação, assim como a gente. Mas é necessário que possamos enxergar também que precisamos viver em sociedade. Mas como? Estudando para compreender tudo isso. A primeira vez que eu li esse livro, que eu comecei a fazer as minhas reflexões particulares, que eu comecei a entender só um pouquinho daquilo tudo que o Espírito Hamed estava colocando no livro, eu acabei sentindo um pouco de vergonha de mim mesmo.
Eu senti vergonha no momento em que eu percebi que quando entendemos que toda opinião é uma visão cheia de história pessoal, a gente passa a compreender que todo julgamento é uma confissão. Então, toda vez que eu julgava alguém, eu estava fazendo uma confissão de quem eu era, de quem eu sou. Porque a gente só consegue enxergar no outro se a gente sabe identificar. Ou seja, ou eu tenho aquilo que estou julgando no outro, ou eu já tive. O que me tira o direito de estar fazendo julgamentos. E Hamed, ele coloca aqui no livro muitas coisas interessantes nesse primeiro capítulo. E tem um trecho que ele fala assim, que eu vou ler aqui para vocês. Em razão disso, os frequentes julgamentos que fazemos em relação às outras pessoas nos informam sobre tudo aquilo que temos por dentro. Explicando melhor, a forma e o material utilizados para sentenciar os outros residem dentro de nós. Que é isso que a gente acabou de colocar aqui, né? De uma forma bem resumida. A maior caridade que podemos fazer para nós mesmos nesse momento é observar o nosso íntimo, é tentar nos conhecer melhor, porque assim como Hamed diz também, a gente é aquilo que a gente sente, não aquilo que na nossa aparência a gente mostra ser. E as outras pessoas, Hamed aqui nos coloca que elas podem ser muito úteis para o nosso progresso, os nossos irmãos. Porque eles podem ser para nós o nosso espelho humano. A gente pode estar se conhecendo, olhando para aquele irmão que erra, para aquele irmão que julga. Só que tem uma coisa aqui que o Espírito Hamed fala que é muito importante, e ele diz que a gente só vai conseguir mudar em nós mesmos aquilo que conseguimos perceber. Ou seja, não tem como eu trabalhar em mim uma mudança em algo, em alguma má inclinação minha, se eu não consigo nem perceber que eu tenho ela. E nessa parte ele ressalta a importância do autoconhecimento. A gente não muda aquilo que não sabemos nem que existe em nós. É necessário esforço da nossa parte e muita perseverança, porque sabemos que não é fácil mudar. Só que também a experiência de outros irmãos, de outras pessoas nos mostram que não é impossível, não é fácil, mas não é impossível, porque tudo na nossa vida é uma questão de hábito. E ele coloca em um outro trecho aqui do primeiro capítulo assim: certas pessoas, simplesmente por não conseguirem conviver com a verdade, tentam sufocar ou enclausurar seus sentimentos e emoções, disfarçando-os no inconsciente, que é quando a gente não consegue aceitar aquilo que a gente vê, aquilo que a gente percebe quando começamos a fazer um estudo de nós mesmos. E as pessoas, a gente tem um impulso no primeiro momento de fugir disso, porque é mais fácil do que se encarar. Precisamos ver as coisas como elas realmente são e não como a gente gostaria que elas fossem. Só assim
haverá progresso em nós mesmos. É necessário a gente ter coragem e encarar a verdade de nós mesmos, das situações em geral. Aqui na Terra, no nosso meio, só uma coisa é válida, Hamed aqui ressalta no livro, que é o auto-julgamento. Esse sim pode mudar a nossa existência, o auto-julgamento. Agora, julgar os outros, os nossos irmãos, isso não vai agregar muita coisa na nossa existência. Mas atenção, Hamed coloca um outro ponto aqui muito importante, que ele diz assim: julgar uma ação é diferente de julgar a criatura. Posso julgar e considerar a prostituição moralmente errada, mas não posso e não devo julgar a pessoa prostituída. Ao usarmos da empatia, colocando-nos no lugar do outro, sentindo e pensando como ele, em vez de pensar a respeito dele, teremos o comportamento ideal diante dos atos e atitudes das pessoas. Quando a gente lê esse pequeno parágrafo aqui, a gente fica sem palavras, né? Eu acho que ele colocou muito bem colocado e não há necessidade da gente estar tentando fazer um resumo disso. Muito sábio o que ele colocou aqui nesse parágrafo. E não vamos esquecer, pessoal, que no auditório da vida, todos somos atores e escritores, como também ouvintes e espectadores de nossas ações. Quando conseguimos compreender de verdade um pouquinho só do que o Hamed fala aqui no primeiro capítulo desse livro, Renovando Atitudes, a gente chega à conclusão de que nós, como os nossos irmãos, precisamos muito mais de mãos estendidas do que de dedos apontados. Muita paz a todos e até o próximo programa.